irmãos, com os nossos estudos. Minha pergunta de hoje é a seguinte: qual é a característica primária do casamento cristão? Qual é a característica primária do casamento cristão? Resposta: a característica primária de um casamento cristão é o amor que reflete a união de Cristo e da Igreja. A característica primária de um casamento cristão é o amor que reflete a união de Cristo e da Igreja. Quando nós olhamos para o casamento e pensamos no casamento à luz da Escritura, nós veremos que aqueles que se unem em matrimônio, eles são verdadeiramente distintos daqueles que vivem também o matrimônio, mas que não conhecem o Senhor. Aqueles que conhecem a Cristo, o amor que um homem cristão e uma mulher cristã demonstram um ao outro no casamento, possui uma dignidade que é peculiar, é singular, é especial na vida deste casal, que é diferente realmente de outros que não vivem um amor bíblico segundo a Escritura ou não têm o mesmo padrão ou fundamento apresentado ou revelado na própria Escritura Sagrada. O amor revelado na Escritura, o amor no casamento cristão, ele vai refletir algo que é extraordinário. O amor no casamento cristão é um belo quadro do Evangelho, um quadro de Cristo e sua Igreja. Reflete Cristo e a sua Igreja, a sua noiva. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos entender algumas verdades que são ditas por muitos, como, por exemplo, muitos supõem que é dever do homem, no casamento, amar a sua esposa, e nós veremos que isto é fato. A Escritura nos chama a isso, ao passo que é dever da mulher submeter-se ao seu marido, e isto é verdade, nós encontramos isto sendo exposto na Escritura, como nós veremos aqui em Efésios capítulo de número 5. Embora a mulher também tenha o mesmo dever fundamental. Qual o dever que também é da mulher e é um dever fundamental? Amar. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher devem amar um ao outro, porque há pessoas que concebem a ideia que o homem que ama, a mulher não tem que amar, não. A mulher ela deve se submeter, mas a realidade é totalmente outra. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que diz Tito, Tito capítulo 2, versos 3º e 4º, a orientação bíblica é a seguinte. Tito capítulo 2, versos 3º e 4º, diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então perceba que o dever de amar pertence a ambos, É o mesmo dever fundamental. O homem deve amar a sua esposa e a esposa também deve amar o seu marido. E nós devemos olhar para a Escritura, de fato, como aquilo que vai nos guiar em tudo que diz respeito à nossa fé, bem como prática. E a Bíblia vai nos mostrar mais algumas questões. Ainda mais importante nós devemos entender é que Deus ele vai exigir que os cônjuges eles glorifiquem a Ele no casamento, aceitando aquilo que Ele sabe que é melhor para os dois. Nós vamos olhar para a Escritura e vamos procurar glorificar a Deus, não fazendo as coisas segundo o modo que nós imaginamos que devemos fazer no nosso casamento, mas aquilo que o próprio Senhor Deus prescreveu na sua palavra. E iremos nos sujeitar a isto, porque somente o modo que Deus nos guia a vivermos um matrimônio é o modo que glorifica o nome dEle. Aquilo tudo que é feito à parte do dever imposto de Deus por nós, não são coisas que glorificam ao Senhor. Então, reconhecendo o direito de Deus em dar mandamentos específicos no casamento, nós podemos concluir duas proposições simples e breves. A primeira é amar nosso cônjuge primeiramente por amor ao Senhor. Porque eu amo o meu Deus, eu amarei o meu cônjuge. Então, amar nosso cônjuge primeiramente por amor ao nosso Deus. Em segundo lugar, por amor a ele ou a ela. Mas em primeiro lugar, vem
por causa do meu amor ao Deus que eu sirvo. Não é? E isso serve tanto para o homem como para a mulher. Porque eu amo o meu Deus, então esse amor pelo meu Deus será expresso, em segundo lugar, pelo meu ou para com o meu companheiro. E quando nós olhamos para o sétimo mandamento, né, que vai nos dizer não adulterarás, que no aspecto positivo vai nos apresentar deveres importantes, que são uma expressão do nosso amor a Deus e ao nosso cônjuge, mas o sétimo mandamento ele tem a sua expressão mais clara à luz das verdades que nós encontramos no Evangelho. O Evangelho revelado na Escritura está relacionado à morte sacrificial de Cristo em favor de quem? Em favor da sua noiva, que é a igreja. Então, este é o padrão determinado na Escritura, sobretudo no que diz respeito aos homens. Mas, pensando inicialmente no que diz respeito às mulheres, falando sobre isso, né, o apóstolo Paulo ele ordena que as esposas elas se submetam a seus maridos. Mas que tipo de submissão, então, ele está pedindo? E como vai nos dizer Efésios capítulo 5, verso 22, trata-se de uma submissão como ao Senhor. É o que é dito lá, Efésios capítulo 5, verso de número 22. Diz assim a palavra: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E a submissão é destacada também em outras passagens. Por exemplo, nós podemos olhar o que diz Colossenses, capítulo 3, verso de número 18. Colossenses 3, 18 diz: esposas, serem submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E uma outra referência que você pode anotar para ler posteriormente é 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. A submissão encontrada na Escritura, essa submissão ela é uma expressão de sua confiança amorosa para com o Senhor e também uma expressão de seu amor por seu marido. Então é uma expressão de sua confiança amorosa ao seu Deus, que é o seu Senhor, e também é uma expressão do seu amor ao seu cônjuge. Assim como a igreja ela se submete a tudo a Cristo, por amor, assim as esposas se submetem a tudo também em amor. É o próprio apóstolo Paulo que vai nos dizer isto, voltando lá para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso de número 24, a palavra nos diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O respeito, então, aos maridos é o meio pelo qual o amor se expressará num casamento. Como o próprio apóstolo escreve ainda no versículo de número 33 de Efésios capítulo 5. Ele diz: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então, o respeito aos maridos é um modo pelo qual o amor se expressa também num casamento. Mas aos maridos é dito, amem. Maridos, amem. É ordenado aos maridos que amemos as nossas esposas, e isto está muito claro no texto. O apóstolo Paulo diz isto no versículo de número 25 de Efésios capítulo 5. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, são muito claras, né, as palavras do próprio apóstolo. E o amor, ele deve ser demonstrado de certa maneira. É um amor que exige muito. É um amor que deve ser expresso pelos maridos. É um amor realmente elevado. E por que esse amor ele exige muito? Porque o padrão que nós temos é um padrão que é perfeito. E quem é o padrão para nós, que somos homens, no que diz respeito ao amor? É o próprio Cristo. Então, por que o amor exige muito? Porque os maridos devem amar suas esposas
como Cristo amou a sua igreja. Isso é o que está em Efésios 5, 25. Isso vai, então, nos chamar a um amor que deve ser evidenciado na prática como um amor sacrificial. Um amor que é sacrificial. Assim como Cristo. Ele se entregou, ele morreu, ele se deu completamente pela sua noiva. Então, a ponto de perder a sua própria vida. Então, note que o padrão que nós temos é um padrão que é realmente muito alto. E pensar sobre a obra de Cristo substitutiva, de um amor sacrificial por nós, você percebe que não é algo que está separado daquilo que deve ser refletido na prática. Porque tem pessoas que imaginam que refletir acerca da morte de Cristo, da expiação de Cristo, é doutrina. O que é que isso influencia na minha vida? Mas quando eu olho para a Escritura, eu perceberei que na realidade tem implicações práticas isto. Então, se o camarada ele não tem uma compreensão adequada da obra de Cristo na cruz, ele não vai conseguir expressar adequadamente na sua vida o seu amor sacrificial pela sua esposa. Se ele considera a obra de Cristo como fictícia, não aconteceu de fato, não foi esse esforço tanto assim, não foi algo grande demais, isso vai refletir no seu próprio relacionamento com a sua própria esposa. Agora, quando nós temos a dimensão correta do que foi a obra de Cristo na cruz, morrendo sacrificialmente e substitutivamente pela sua igreja, nós veremos, quando olharmos para a nossa vida, que não se trata de algo fácil, mas que nós estamos, na realidade, muito aquém daquilo que deveríamos fazer. O amor, então, no matrimônio, é um amor que expressa o amor pelo marido, que deve ser sacrificial. O marido toma a frente nisso por sacrificar-se por sua esposa. E ele faz isso na medida em que busca honrar o Senhor e fazer o bem à sua esposa. Como o próprio apóstolo escreve em Efésios 5, 28 e 29, ele diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, é algo importante até. Vai conversar com um jovem pretendente e pergunta a ele o que é que você pensa acerca da morte de Cristo. Se ele considerar como algo frágil, fraco e não tão elevado assim, é um camarada que provavelmente na prática não vai estar disposto a estar pronto para morrer pela sua esposa, se necessário for. Então, como vai dizer o autor, um marido indisposto a entregar a sua vida por sua esposa não é digno de ser marido. Um marido indisposto a entregar a sua vida por sua esposa não é digno de ser um marido. São as palavras dele, e ele vai então citar um estudioso, um homem do passado, né, chamado Crisóstomo. Eu acho que chamavam ele de o Boca de Ouro, salvo engano. Um excelente expositor da Escritura do passado, e então ele vai dizer assim: as palavras de Crisóstomo são profundas no que diz respeito àquilo que os jovens maridos deveriam dizer às suas esposas. E veja, aqui isso nos deixa até constrangidos. Ele diz assim: tomei-te nos meus braços e amo-te, e prefiro-te à minha própria vida, pois a presente vida não é nada, e meu mais ardente sonho é passá-la contigo de tal modo que possamos assegurar-nos de não sermos separados na vida reservada para nós. Coloco o teu amor acima de todas as coisas, e nada seria mais amargo ou doloroso para mim do que desejar, senão a ti. São palavras de Crisóstomo, uma instrução ao jovem, ao homem casado. Então, atentar para isso é algo fundamental. E é isso que significa observar o sétimo mandamento. É fazê-lo com alguma dose de alegria. Porque a Escritura nos chama a isso e nos dá graça para isto. Então, nós devemos entender que o amor é mútuo, o marido deve amar a esposa amar o seu marido, e isso deve ser evidenciado na prática, sobretudo pelos maridos no amor sacrificial. E na mulher uma submissão como ao Senhor, demonstrando assim também o seu amor a Deus e ao seu marido.
E é interessante, então, ele vai concluir dando um exemplo, falando sobre como isto pode refletir na questão dos nossos filhos. Ele vai dizer que para aqueles que têm filhos, um dos maiores presentes que podemos dar aos nossos filhos não é ouro nem prata, mas sim um exemplo de um relacionamento amoroso que espelha Cristo e a Igreja. Mais precioso do que ouro ou prata é um relacionamento amoroso que reflete Cristo e a sua Igreja. Amamos nossos filhos quando nós, enquanto cônjuges, amamos ao outro do modo ordenado por Deus. Qualquer forma de ódio em relação ao cônjuge não é somente ódio contra ele e contra Deus, mas também um ódio contra os nossos próprios filhos. Então, o ser um exemplo e um padrão no lar, junto à esposa e a esposa junto ao marido, refletindo o amor de Cristo pela sua igreja, é algo que será também didático para aqueles que são nossos filhos. Mas então, concluindo, qual é a característica primária do casamento cristão? A característica primária de um casamento cristão é o amor que reflete a união de Cristo e da igreja. Amém. E a gente conclui nosso breve estudo aqui. Vamos seguir, vamos orar.